Fala pessoal, esse não vai ser um vídeo nada fácil de gravar, mas é necessário, né? Eu tô aqui na Capadócia, terras de São Jorge, terra de Ogum, terra santa, terra onde, caminhando no mesmo caminho que muitos discípulos e santos passaram, e por isso que eu julgo que seja um momento adequado de gravar esse vídeo. Faz 5 anos que eu retorno para cá, depois de 5 anos da minha viagem de volta ao mundo, e faz 9 meses que eu tô afastado do YouTube também. Muitos de vocês talvez saibam a razão disso, muitos talvez não saibam. Meu último vídeo aqui foi no Natal, e foi justamente no Natal que eu vivi a maior tragédia da minha vida. Eu achava que já tinham vivido grandes tragédias, que foi a morte do meu irmão, e essa daqui estava programada para ser a primeira viagem intercontinental do meu pai e do meu irmão. E era ele que deveria estar fazendo essa viagem, não eu. E quando a gente perdeu ele, meu pai pensou em desistir, e eu julguei que fosse importante a gente vir para ressignificar. Então estamos aqui. Eu vou parar um pouquinho aqui para falar que esse assunto merece o máximo de respeito. Era um momento de muita prosperidade na minha vida, o lançamento do meu livro, da minha carreira, estava aparecendo nos maiores programas de televisão, prosperidade também na vida do meu irmão. Faltavam apenas 2 meses para ele se formar psiquiatra, e eu e meu irmão escolhemos lidar com a dor da perda da nossa mãe. Eu já falei sobre isso. Da mesma maneira, a gente perdeu a nossa mãe por suicídio quando eu tinha 16 anos. A depressão é algo que está muito presente na minha família. Já são 4 pessoas que a gente perde para a depressão. E tanto eu como ele escolhemos seguir a carreira na área da saúde mental para transformar nossa dor em motivação. Meu irmão escolheu ser psiquiatra e eu fazer psicologia analítica. E ele foi muito bem, ele ajudou muita gente, cara. Ele foi incrível, ele sofria depressão, eu não sofria, né? Ele sofria depressão, então eu não faço ideia da dor que ele enfrentou. Mas ele escolheu enfrentar isso de frente, fazer disso a sua motivação, transformar isso na sua carreira. Eu vi o quanto ele se dedicou para ajudar os outros, e durante muito tempo ele saiu muito bem, ajudou muitas pessoas, realizou trabalhos e pesquisas incríveis. Mas a depressão é como uma doença, um câncer, que pode ou não pode ter cura, e o suicídio é o seu estágio final. E ele foi acometido novamente pela depressão, e faltando 2 meses para se formar, no Natal, ele acabou tirando a própria vida. E é difícil da dimensão da nossa dor, é difícil, mas tem algumas pessoas que tentaram fazer isso. A Associação Americana de Psiquiatria fez um ranking de traumas de acordo com as sequelas que esses traumas costumam deixar. E perder alguém próximo para o suicídio está na pior categoria, dos traumas catastróficos, que é equivalente a você passar por um campo de concentração ou viver um trauma de guerra. E essa é a minha segunda guerra, o meu segundo campo de concentração, e eu não pretendo desistir. Eu não sabia como ia ser, eu não sabia se eu ia conseguir suportar, se meu pai ia suportar. Porque o que pode ser pior que isso? Albert Camus, filósofo francês, dizia que só existe um problema filosófico real: o suicídio. Ou seja, responder se a vida humana faz sentido ou não. Porque se não fizer, cara, acaba com tudo logo, é mais fácil. Não tem que suportar tanta dor, tanta guerra, tanto sofrimento. E essa é uma grande pergunta: a vida humana faz sentido ou não? E Nietzsche dizia que quem tem um porquê aguenta todo o como. O como
é o sofrimento que a vida nos traz. E o porquê é o sentido que a gente atribui à vida. E se tem algo que a vida implica, é sofrimento. Quando a gente nasce aqui, né? Quando a gente nasce nessa terra, nesse plano, nesse corpo, a gente assina um contrato com a alegria e com a tristeza. E a gente está sujeito às experiências mais magníficas, incríveis, prazerosas, mas a gente também está sujeito às experiências mais dolorosas, trágicas e sem sentido. E eu tô aqui na terra onde foram fundadas as primeiras igrejas, né? Quando os apóstolos rezavam missas ainda nas cavernas, a terra onde Maria passou, a terra onde foi fundado o cristianismo. E aí quer pensar num sofrimento maior do que ter que ver o seu próprio filho ser crucificado, ou o sofrimento de ser traído por aqueles que você ama e crucificado. E essa é a grande lição dos mestres, dos grandes mestres, que a vida é sofrimento, que a vida implica sofrimento, né? Jesus mostra isso, Buda mostra isso. Mas se a vida é só sofrimento, por que a gente não acaba com tudo logo? Mas a lição dos mestres é maior do que isso. Porque cruz não significa apenas dor e sofrimento. Cruz também significa redenção. Então o que você faz diante do sofrimento, se ele é inevitável? Sacrifique-se. Use ele para se tornar uma pessoa melhor, para deixar essa terra um pouco mais leve, um pouco menos dura. Foi essa a grande lição de Cristo. Aceite sua cruz, carregue-a, pois aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Foi isso que ele quis dizer. Aceite o seu sofrimento e use como redenção, como forma de se tornar uma pessoa melhor. E se tem algo que não sai da minha cabeça, é ter ouvido deles, minha mãe e meu irmão, no final da vida, de ouvir que a vida deles não fazia sentido. Mas quando eu olho para trás, fez muito sentido sim. Durante 29 anos, meu irmão deu muito sentido à sua vida, enfrentando a sua doença, porque o suicídio não é uma escolha. 90% dos casos do suicídio estão associados a transtornos mentais. E a depressão é como um câncer, que pode ter cura ou não. E o seu estágio final é o suicídio. E durante 29 anos meu irmão lutou bravamente sobre isso, contra isso, fazendo da sua dor a sua motivação, escolhendo isso como sua profissão, como forma de ajudar os outros. O tema da sua monografia, do seu trabalho, da sua razão de ser era curar isso. Mas ele foi acometido por uma força que era maior do que ele. Mas o trabalho dele não termina aqui. Assim como a vida não termina, assim como a vida da minha mãe continua viva em mim e me atravessa e fala através da minha fala. E eu escolho dar sentido a tudo isso que aconteceu, né? A nossa vida, ela é muito doida, porque a gente é autor e ao mesmo tempo personagem. É como se no nosso livro, na nossa biografia, a gente escrevesse um capítulo e aí de repente vem o universo e escreve outro capítulo, e você tem que escrever em cima daquele capítulo e dar sentido a algo que você não esperava. E é muito doido, porque eu terminei o meu livro retornando para o Brasil, para a formatura do meu irmão. Eu voltei dessa viagem de volta ao mundo para a formatura do meu irmão em medicina. E a monografia dele era sobre depressão e suicídio. E é assim que eu termino o meu livro. Isso é a coisa mais doida do mundo. E durante muito tempo eu olhei para isso e falei, cara, isso não faz sentido. Mas depois eu revisitei o meu livro, e depois da última página eu vi que havia o epílogo. E o meu epílogo é que a vida não possui epílogo. Ela nunca termina, ela se reinventa, nunca há um ponto final. E essa é só uma vírgula numa triste história, mas não é o final. E eu escolho dar sentido a tudo isso, escrever novos capítulos e transformar uma história triste numa bela história, porque quem é que quer ler um livro que tudo tá sempre bem? As boas histórias são justamente essas, que a gente atravessa dificuldades, montanhas, inimigos, dragões inimagináveis. E essa é a jornada do herói, a jornada da alma humana. É isso que os contos de fada nos mostram, que dragões existem, mas que nós somos capazes de derrotá-los, e que por trás desses dragões existem grandes tesouros. E é por isso que eu decidi que esse é o fim do Sem Fronteiras, tal como era até então. A minha missão aqui não é mais
falar de viagem, não é mais subir montanhas, não é mais subir vulcão. A minha missão é encontrar sentido na vida e mostrar para as pessoas que é possível você transformar o pior dos absurdos em algo elevado. E é por isso que a missão do meu trabalho e também desse canal agora é falar exclusivamente sobre autoconhecimento, psicologia, filosofia e saúde mental, para inspirar você também a enfrentar os seus dragões, encontrar sentido na própria vida, para que outros irmãos não tenham que enterrar os seus irmãos, para que outros pais não tenham que enterrar seus filhos. E eu faço convite para mesmo você que me acompanhava apenas pelas viagens, para que fique e continue, porque existem montanhas que são internas, existem viagens que são para dentro. E retomando a pergunta de Camus, se a vida humana tem sentido ou não, bem, isso depende do sentido que você atribui a ela. Eu sou André Baldo e esse é um capítulo da minha história, mas não o final.